fazer um roteiro dentro de um contexto histórico. Bem, quando a gente for falar sobre determinada época histórica, nós devemos adaptar para tornar a história mais interessante, mais divertida, porém devemos nos ater aos fatos, devemos tentar estar o mais próximo possível do que realmente aconteceu, romantizando, mas ainda assim o mais próximo possível da realidade histórica que vamos abordar. Porra nenhuma, se fosse eu matava o Hitler. Ô Joãozinho, quem que é esse doido aí? É um aluno novo, prof. Um tal de Quentin Tarantino. Um maluco aí que acha que vai revolucionar o cinema. Tá bom, se esse cara ficar sequer conhecido, eu sou um saco de Doritos. Olá, humanos, meu nome é Alice, sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje eu tô trazendo aqui um tema alegre, divertido e catártico. Porque sim, meus amigos, hoje nós vamos falar de Tarantino. E antes de tudo, eu vou avisar que de novo eu estou com o ventilador ligado, como talvez vocês já devem ter percebido aqui. Ele tá mais longe um pouco, mas ainda assim, não sei, talvez saia no no último vídeo que eu fiz, né? Eu deixei o ventilador ligado e eu não me incomodei com o ruído, não achei que ficou muito visível, né? Muito audível o ruído no vídeo, eu não percebi muito, pelo menos eu vendo o vídeo, escutando. Bom, não sei quanto a vocês aí. Essa época aqui, a tendência é ficar cada vez mais quente, a gente nem no verão tá indo, a gente tá na primavera, eu não sei como é que vai estar quando for verão. Eu pensei, se o ruído não atrapalhar, é uma possibilidade que eu tenho de gravar de cabelo solto, porque eu prefiro gravar de cabelo solto, me sinto mais à vontade assim. Me sinto mais bonita de cabelo solto. Ou menos feio, depende da perspectiva. Mas eu me sinto mais à vontade e também, mesmo de cabelo preso, é um calor desgraçado. Então, se vocês não se incomodarem, é ótimo. Mas se mesmo assim vocês acharem que tá incomodando, que tá muito audível, que tá incomodando muito no vídeo esse ruído, vocês, por favor, me avisem. Deixem aqui nos comentários, só mandar uma mensagem pra mim lá no Instagram. Me avise, tá? Que tá incomodando, que daí eu paro e tal, gravo de cabelo amarrado e é isso aí, né? Manter aqui a qualidade. Mas se tiver de boa pra vocês, se não atrapalhar, aí tudo bem, né? E continua assim. Vocês digam aí o que vocês acham sobre isso, tá? Mas se incomodar, eu paro sim, com certeza, tá? Bom, mas bora lá. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu vi recentemente um vídeo do Gaveta em que ele falava dos filmes do Tarantino. Ele falava dos filmes e da relação do Tarantino com esses filmes e tal. E isso me deu vontade de rever os filmes. Eu tirei algumas reflexões sobre isso e eu achei que seria interessante trazer aqui pro canal. Até para ter um tema mais divertido, mais leve, para compensar aquele tema mais triste e pesado do último vídeo. Mas afinal de contas, Tarantino é um bom diretor e roteirista? Os filmes que ele faz são bons? Não, não é não. E os filmes não são bons. Os filmes não são nada realistas, tudo é muito exagerado, sangue pra todo lado, uma violência desmedida. Ele ainda por cima muda acontecimentos históricos sem não ter nenhum tipo de compromisso com a realidade. Olha, cara, sinceramente, melhor você ver Jornal Nacional e documentário da Discovery Channel que tu ganha mais. Um filme não precisa ser realista pra ser bom. E eu acho que Tarantino ensina bem essa lição. Pra mim, uma coisa que eu aprendi com o amadurecimento é que para um filme ser bom, ele tem que ser bom naquilo que ele se propõe a ser bom. Quando eu era mais nova, eu torci o nariz com repulsa para filmes, por exemplo, de comédia romântica e de high school, que são gêneros que eu não gosto, e eu considerava qualquer filme desses gêneros uma porcaria. Hoje, com o amadurecimento dos anos, nossa, parece eu ter uma anciã falando isso, parece que eu tenho 60 anos. Bem, tô quase lá, falta só 36. Bem, mas com o amadurecimento eu entendi que por mais que um filme não me agrade, não seja do meu gosto, isso não significa que ele não seja bom. Que ele tem que ser bom para aquele público que ele se propõe a ser bom. Um filme de comédia romântica deve ser bom naquilo que ele se propõe, oferecer uma boa comédia romântica. Tem um casal com química, tem uma história envolvente, um romance cativante que atrai o público-alvo. Isso é o mais importante, o filme agradar o público-alvo daquele filme. E o mesmo também vale para o realismo. Um filme que se propõe a ser realista deve se esforçar para ser o mais realista possível, porque ele está se propondo a isso. É claro que o filme nunca vai ser 100% realista, né? Ele só se fosse um documentário. Mas ele deve se esforçar ao máximo para atingir esse realismo. E isso vai contar. E na hora de você avaliar, de você criticar esse filme, isso deve ser levado em consideração. O quanto esse filme se aproxima do realismo. E se esse filme não for muito realista, isso vai colocá-lo como abaixo da média, vai diminuir a sua nota. Agora, nem todo filme tem esse objetivo. Uma animação infantil, por exemplo, ela não se propõe a ser realista. E provavelmente
realmente vai ser mais caricata. E na hora de se criticar essa animação, não se deve ter o realismo tanto em consideração. Deve-se analisar outros pontos, como por exemplo uma história cativante, personagens interessantes que a gente se identifique, né, uma animação bem feita, bem desenhada, com uso de cores, né, todos esses aspectos. Tipo, tudo bem se essa animação fosse uma girafa falante, mas a história tem que ser divertida e agradar o público-alvo. Então, dessa forma, vai ser um bom filme. E é claro, fazer sentido dentro daquele universo, para que não tire a imersão. Se dentro daquele universo fizer sentido girafas falantes, então tudo bem ter uma ali. Com Tarantino é a mesma coisa. Tarantino não se propõe a fazer uma história super realista que está dentro dos padrões científicos, de acurácia, e que tenta retratar da forma mais fidedigna um contexto histórico, um fato histórico. Não, ele não tem essa proposta nos filmes, ele deixa bem claro isso, na verdade. Existem várias situações absurdas, caricatas nos filmes do Tarantino que não fazem sentido na vida real. Mas tá tudo bem, porque funciona dentro da proposta do filme. O Tarantino está mais preocupado em construir personagens cativantes, que vão causar emoção no público, seja identificação, pena, medo, orgulho e por aí vai. Mas ele procura despertar esse tipo de emoção no público que está assistindo. Ele faz isso muito bem. E ele também gosta de equilibrar expectativas, causar espanto no público. Ele também faz isso bem. Inclusive utiliza a violência como um dos recursos para isso. E Tarantino também quer ser catártico. E o que significa catártico? Muitas pessoas podem estar se perguntando. Bem, o dicionário define catarse como a liberação de emoções ou tensões reprimidas. O que significa que catártico é aquilo que nos lava a alma, que traz na gente aquele sentimento de justiça feita, de bem feito. Tipo quando alguém é extremamente escroto num filme, faz um monte de coisa absurda que nos revolta. E aí esse personagem leva uma surra, metem a porrada nele. E isso dá um sentimento gostoso na gente, um sentimento satisfatório, um sentimento de que foi feita justiça ali. Isso é catarse, isso é catártico. E o Tarantino traz muito isso nos seus filmes. E se utiliza da violência para atingir essa catarse. Inclusive em filmes históricos, onde o Tarantino vai mudar certos fatos históricos para atingir esse estado de catarse, como matar Hitler. Mas já vamos chegar lá. Tarantino é famoso por seus diálogos, que são muito realistas, né? Que parecem pessoas reais realmente conversando. Mas afinal, por que um filme que não se propõe a ser realista precisa de diálogos realistas? Simples, porque diálogos realistas nos ajudam a construir personagens realistas. Personagens realistas são identificáveis. E personagens identificáveis fazem com que o público se importe com eles. Um personagem até pode ser caricato, mas ele tem que ser humano. Isso é muito importante que o personagem tenha humanidade, que cause algum tipo de identificação, de sentimento no público, para que a gente se importe com aquele personagem e torça por ele na história. Ou até pelo contrário, a gente odeia ele e torça para ele se ferrar. Ele precisa despertar na gente algum tipo de empatia, né? Algum tipo de sentimento. Um personagem que é robótico, muito genérico, muito sensal, faz com que a gente não se importe com ele. E a gente não liga se ele vive ou se ele morre. E isso pode até funcionar, por exemplo, num filme slash, né? Em que a gente não tá muito preocupado ali com os personagens, mas quer ver o banho de sangue e ver as diferentes formas criativas e grotescas que aqueles personagens podem morrer. Porém, Tarantino não vai por esse caminho. Não que não tenha mortes criativas e grotescas, mas não pelo caminho de personagens que a gente não liga. Ele quer que a gente se importe com os personagens, até porque isso vai ajudar na hora de atingir a catarse. Basicamente, você faz o público se importar com certos personagens, ter carinho por eles, que são os heróis, e também faz o público temer ou odiar outros tipos de personagens, que são os vilões. E aí o público torce pelos heróis ao mesmo tempo que torce para os vilões se ferrarem. E quando isso acontece, é catártico. E ele faz isso muito bem, particularmente nos filmes históricos, onde, né, como eu já falei, ele muda a história a favor da catarse, para causar algo catártico. Um exemplo disso é em Bastardos Inglórios, meu filme favorito do Tarantino, onde ele muda a história para fazer os nazistas se fuderem. E também para fazer um Hitler morrer muito antes do que acontece na vida real. E de forma muito mais épica, através da vingança de uma judia. E é um filme onde a gente vê judeus metendo a porrada, matando nazistas. E isso é algo muito gostoso. Isso é algo que nos dá um alívio, um sentimento de justiça sendo feita, uma catarse. A gente sabe que não foi assim que aconteceu, mas ainda assim é gostoso de ver. Outro exemplo é em Django Livre, onde a gente vê um homem negro metendo bala e chicote num monte de racista escravagista.
A gente sabe que isso não aconteceu na vida real, que esse homem não existiu, mas ainda assim é gostoso de ver aquilo no filme. Isso é catártico pra gente. E essa é a coisa mais gostosa, mais bonita da arte, do criativo, da imaginação, do lúdico. Ela permite isso, ela permite essa catarse, ela permite que reconstruamos a história de forma mais interessante. Não na vida real, mas no campo da imaginação. E por mais que isso não mude a história de fato, o que aconteceu de fato, ainda assim dá um sentimento gostoso na gente, faz com que a gente se sinta bem. E pra mim ainda é melhor do que nada. Eu me identifico com o Tarantino em relação a isso. Eu lembro que até, por exemplo, quando eu via às vezes histórias de assassinatos, serial killers, pessoas horríveis que faziam coisas horríveis, eu gostava de criar versões alternativas na minha cabeça, em que eu imaginava aqueles assassinos se ferrando e tal, levando porrada, esse tipo de coisa. Eu imaginava as vítimas se salvando, conseguindo escapar. Eu gostava de criar essas realidades alternativas. Elas faziam com que eu me sentisse melhor. Não mudava o que aconteceu, mas dava um certo sentimento gostoso em mim, fazia eu me sentir melhor com aquilo. Eu me sentia um pouco de alma lavada, uma espécie de pequena vingança aí dentro da minha imaginação. Sinto que o Tarantino pensa de forma parecida. Ele utiliza da imaginação, do lúdico, do faz de conta para mudar o passado e lavar a alma. Inclusive, essas minhas versões aí alternativas lembram muito o que o Tarantino faz em Era Uma Vez em Hollywood, onde ele também vai trazer isso, essa catarse, mudando um crime que aconteceu, fazendo os vilões aí desse crime se ferrarem legal e provocando uma catarse na gente. E a violência excessiva dos seus filmes é parte da catarse. É óbvio que na vida real o Tarantino não vai sair por aí metendo tiro e porrada em nazista ou em racista, mas dentro da imaginação, da arte criativa, tudo é possível, tudo pode, nós ganhamos superpoderes e podemos fazer aquilo que a gente quer, a gente ganha todas as possibilidades, vale tudo dentro da imaginação. E ele usa seus filmes para descarregar tudo isso, toda a violência que não pode ser descarregada na vida real. Porque a verdade é que quando a gente vê alguém babaca, cometendo uma injustiça, fazendo alguma coisa muito errada, isso revolta a gente, isso nos dá ódio, nos dá raiva, dá vontade de meter porrada naquele cara lá. Só que a gente vive numa sociedade civilizada, com leis, com ordem, né? Então a gente não pode sair por aí batendo em todo babaca que aparece pelo caminho. Mas na imaginação a gente pode, na imaginação vale tudo. É normal sentir raiva, é normal sentir ódio, todo mundo sente isso, todo mundo fica revoltado quando vê algum ato de injustiça, quando vê alguém muito babaca. Isso é normal. E a imaginação, a contação de histórias, isso permite que a gente descarregue essa raiva. Dentro desse contexto de imaginação a gente pode fazer isso. É claro, dentro do faz de conta, não significa que a gente vá levar isso para a realidade. Tem pessoas que fazem isso, não sei o que se inspirem, são casos isolados, tá? São pessoas que já têm um problema. Raiva, ódio, todo mundo sente, tá? Mas a partir do momento que isso extrapola para o mundo real, isso mostra um problema. Mas são, como eu falei, exceções, são casos à parte. No Tarantino, eu e você não vamos sair por aí metendo a porrada em todo mundo que é babaca com a gente ou com outras pessoas que a gente gosta. Mas dentro da imaginação a gente pode imaginar o que a gente quiser. E o Tarantino nos seus filmes apela da violência extrema para atingir a sua catarse, lavar a sua alma, fazer aquilo que talvez ele gostaria de fazer na vida real. Mas não pode, porque, né, temos regras aí a seguir. E essa violência do Tarantino é uma violência realista? Não, nem um pouco. E é exatamente por isso que ela funciona dentro do filme. Se a violência fosse realista demais, ela deixaria o filme pesado, sombrio, muito dramático. E tiraria esse efeito mais catártico, mais lúdico do filme. Pra mim, essa violência exagerada é o Tarantino deixando claro que se trata de um filme, que é lúdico, que não faz de conta. E que, óbvio, que na vida real a gente não vai fazer aquilo. Mas no filme tudo pode, que tá tudo bem brincar desse faz de conta, liberar essas emoções dentro da gente, desde que seja no campo da imaginação. Por isso que ele também vai se utilizar muito da comédia, afinal comédia é catártico, rir nos alivia, rir nos faz bem, e libera muitas emoções e nos deixa leve. E rir enquanto vê um babaca se fudendo, com certeza isso é completamente catártico. Vê como essa questão do realismo se encaixa perfeitamente? Um filme de guerra que se propõe a ser realista, trazer uma história realista, mas pé no chão, dramática, sombria,
Se esse filme se utilizasse de uma violência mais tarantinesca, né, mais exagerada, ficaria estranho, ficaria esquisito, não se encaixaria dentro da história e tiraria a nossa imersão da história. Agora, se você colocasse uma violência bem realista no filme do Tarantino, também ficaria estranho, também ficaria desconexo, deixaria o filme pesado demais, tiraria o efeito de comédia do filme. Inclusive tiraria a nossa imersão, porque não faria sentido dentro daquele universo que o Tarantino cria. Por isso que não podemos analisar os filmes sempre da mesma maneira. Cada caso é um caso. Os filmes do Tarantino trazem muito daquela comédia do cinema trash, aquela violência extremamente excessiva, cheia de gore, que é tão excessiva, é tão exagerada que fica engraçada e arranca gargalhadas da gente. Um dos exemplos mais claros disso é no filme Kill Bill, tanto no volume 1 quanto no volume 2, em que Tarantino usa muito dessa violência extremamente excessiva para causar humor, para causar graça. Eu gargalhei no momento em que uma personagem vai lá e decepa a cabeça de um cara e começa a sair um jato de sangue pelo buraco. Eu morri de rir com aquilo. E me lembrou muito esse cinema meio de terror trash, sabe, cheio de sangue pra todo lado, um gore excessivo, que é tão extremo que dá a volta e fica engraçado. Não assusta a gente, na verdade faz a gente rir. Só que diferente do cinema trash, o Tarantino põe essa violência excessiva, exagerada, dentro de um filme muito bem feito, extremamente bem dirigido, com excelentes atuações, puta atores incríveis, uma trilha sonora foda, uma fotografia incrível, tudo muito bem feito. Então, ele tem esse elemento de trash, mas um filme extremamente bem feito, extremamente bem produzido, com um roteiro genial, um roteiro não linear, diferente, que quebra as expectativas. Então tudo isso faz o tosco funcionar. O tosco passa a ganhar um brilhantismo, não fica ruim. Na verdade, o tosco vira cult. Eu gosto até de comparar esse cinema do Tarantino com hambúrguer gourmet. Algo que eu vou explicar. Hambúrguer é uma comida considerada ruim, né? Uma junk food. Mas, apesar de ruim, ela é gostosa. Se o crítico de cinema fosse no trailer de Podrão da Esquina, provavelmente ele ia achar aquele hambúrguer uma porcaria, ia dar uma péssima nota. Porém, ainda assim, aquele hambúrguer é gostoso. A gente come e acha gostoso, por mais que não seja bom. Agora, existe um hambúrguer gourmet. Ele ainda é um hambúrguer, ele tem todos os elementos que fazem o hambúrguer ser gostoso, porém ele é bem feito. É feito com uma carne de qualidade, um molho especial, um bacon da hora, um cheddar de qualidade também, um pão de qualidade. Então ele tem os elementos que fazem o hambúrguer ser gostoso, porém ele ainda é bem feito, né? Bem montado ali. E isso torna ainda melhor. Ele fica ainda mais gostoso e agora ainda pode ser bem avaliado por um crítico. Talvez um crítico que coma algum hambúrguer gourmet bem feito vai achar bom e vai dar uma boa nota para aquele hambúrguer. Tarantino é isso, Tarantino é um hambúrguer gourmet. Tem todo o gore exagerado, as áreas mortes, sangue para todo lado, um bom cinema trash que faz a gente rir. Mas tudo isso dentro de um filme bem feito, bem dirigido, bem roteirizado, com bons atores, boas atuações, personagens bem feitos, carismáticos, trilha sonora bem feita, tudo bem feito. O que faz com que o filme seja divertido, bom como um filme trash, porém ainda melhor, né? Que supere muito um filme desse tipo. Nos diverte, faz a gente rir como um filme trash faria e ainda consegue ser um filme extremamente inteligente, extremamente bem feito e que inclusive cai na graça dos críticos, ganhando vários Oscars, inclusive. Então Tarantino é prova de que um filme não precisa ser super realista, dramático, para ser um bom filme. E que é possível se utilizar elementos não valorizados pela crítica para ainda assim conseguir construir um bom filme. E que quando um artista inteligente pensa fora da caixa, ele revoluciona, ele faz história. E assistir os filmes do Tarantino é com certeza uma experiência muito catártica. Eu recomendo. Bem, mas então é isso, essas foram as reflexões aí do vídeo. Digam o que acharam, se já tinham assistido algum filme do Tarantino, qual é o filme favorito de vocês do Tarantino, se ficaram com vontade de ver, ou se vocês têm outra opinião sobre isso, discordam de alguma coisa que eu falei, podem expressar aqui nos comentários que vai ser muito bem-vindo, tá? Mas então é isso, fiquem bem.